A manhã começou como qualquer outra no estúdio alugado pela equipe de Virginia para a gravação de uma nova campanha publicitária, uma das mais importantes do trimestre. Havia semanas de planejamento, roteiros revisados e prazos apertados. A equipe técnica chegou cedo, montando luzes, ajustando câmeras e posicionando cenários que imitavam a estética limpa, luxuosa e altamente controlada que a influenciadora costuma exigir nas produções de alto nível. No entanto, bastaram poucos minutos para que todos percebessem que aquele seria um dia diferente. Os corredores estavam mais silenciosos e o semblante dos produtores mostrava uma mistura de apreensão e cansaço acumulado. Nos bastidores já circulavam comentários sobre a agenda intensa dos últimos dias e sobre uma série de solicitações que, segundo membros internos, estavam se tornando cada vez mais difíceis de cumprir. Por volta das 9 da manhã, Virginia chegou acompanhada de assistentes, stylists, maquiadores e seguranças. A entrada repentina modificou completamente a energia do ambiente. Enquanto alguns funcionários tentavam manter expressões neutras, outros escondiam nervosismo ao notarem que o cronograma já estava atrasado 17 minutos. Um detalhe que, para a influenciadora, costuma ser crucial em dias de gravação extensa. O que ninguém imaginava é que o atraso seria o menor dos problemas. A primeira tensão surgiu durante a prova de figurino. De acordo com duas pessoas presentes no camarim, Virginia não aprovou nenhuma das opções inicialmente preparadas, alegando que os tecidos não transmitiam o conceito de sofisticação minimalista que ela vinha trabalhando para sua nova linha de produtos. O stylist tentou argumentar que as peças haviam sido exatamente as que ela aprovara por mensagem 2 dias antes, mas foi interrompido por um pedido direto para refazer tudo do zero. A solicitação pegou a equipe de surpresa. Refazer figurinos no meio da gravação significava horas perdidas e o cronograma ficaria comprometido. Enquanto isso, a equipe de iluminação esperava no estúdio, sem saber se iniciava os testes ou aguardava novas instruções. Em outro ponto dos bastidores, o diretor de produção debatia com 2 assistentes sobre uma mudança de cenário solicitada minutos antes. Virginia queria que o set principal tivesse uma iluminação mais difusa, com tons mais frios, e que a bancada onde seriam gravadas as falas fosse substituída por uma peça que não estava no estúdio. A equipe encarregada do transporte avisou que não havia como buscar o item a tempo. A pressão começou a crescer. Um microfone caído no chão, uma discussão sussurrada entre 2 operadores e um desabafo abafado de uma maquiadora ficaram evidentes para quem circulava pelo corredor. A sensação era de que cada nova exigência se chocava com limitações técnicas e logísticas que ninguém mais conseguia administrar. Por volta das 10h30, quando finalmente tentaram iniciar a primeira cena, a influenciadora solicitou uma modificação no enquadramento que implicava reposicionar quase todas as luzes principais. O diretor, já visivelmente cansado, pediu alguns minutos para reorganizar a equipe. No entanto, ao perceber que o atraso aumentava, Virginia questionou em voz alta o motivo de tudo estar tão lento. Essa observação, segundo relatos internos, foi o estopim. A equipe, que já vinha lidando com jornadas extensas e ajustes constantes, começou a perder o ritmo. Um operador de câmera saiu do estúdio por alguns instantes para se acalmar. A responsável pelos roteiros discutiu discretamente com um dos produtores sobre as revisões de última hora. A coordenadora de agenda recebeu 3 mensagens seguidas sobre novos pedidos de alteração de cenário. O que era apenas tensão passou a ser caos silencioso. A gravação, que deveria ter começado oficialmente às 9h20, seguia parada, e ninguém parecia capaz de prever o que ainda estava por vir. O estúdio, que deveria estar vibrando com a energia típica de produções grandes, mergulhou em um silêncio denso, quase sufocante. As conversas que aconteciam nos cantos se transformaram em murmúrios tensos, e as trocas de olhares entre os membros da equipe revelavam uma inquietação crescente. A sensação geral era de que todos estavam caminhando em um terreno instável, onde qualquer passo em falso poderia desencadear um problema maior. A coordenadora de produção, ciente de que o cronograma estava completamente comprometido, tentou reorganizar as tarefas.
Reuniu uma parte da equipe ao fundo do estúdio e, em voz baixa, orientou cada um sobre o que precisava ser feito com urgência. No entanto, ficou evidente que nem todos tinham condições emocionais de continuar. A fadiga acumulada dos últimos dias se misturava às pressões daquele momento, criando um ambiente propenso a falhas. Enquanto isso, no camarim, Virginia revisava as novas sugestões de figurino, ainda acompanhada por 2 assistentes e pelo stylist, que tentava encontrar uma alternativa viável em tempo hábil. Ela examinava peça por peça, analisando detalhes mínimos de costura, textura e caimento. De acordo com relatos internos, a influenciadora estava empenhada em alcançar um padrão visual que se alinhasse ao lançamento da campanha, que prometia consolidar uma nova fase de sua marca. Porém, a exigência de perfeição absoluta estava colidindo com as limitações humanas e técnicas ao redor. Quando ela finalmente decidiu por uma opção, o relógio já marcava mais de 2 horas de atraso. O diretor, que aguardava do lado de fora, tentou manter a calma enquanto organizava novamente a disposição das cenas. Ele sabia que cada mudança de figurino implicava ajustes complexos em iluminação, câmera e continuidade. O cansaço ficava visível até na maneira como segurava os papéis do roteiro, que tremulavam levemente em suas mãos. Assim que Virginia entrou no estúdio, acompanhada por sua equipe pessoal, um contraste gritante ficou evidente. Enquanto ela parecia tranquila e concentrada na execução da campanha, grande parte da equipe técnica demonstrava sinais claros de estresse. A maquiadora trocou olhares preocupados com a assistente de iluminação. O operador de áudio, que tentava reconectar um cabo defeituoso, apertava os lábios em frustração. Havia um clima de exaustão pairando sobre o espaço. O diretor se aproximou de Virginia para alinhar as primeiras cenas. Mas antes que pudesse iniciar a explicação, ela apontou para a bancada recém-colocada no set. Comentou que a peça ainda não transmitia a estética que imaginava e sugeriu que a superfície fosse trocada por uma outra de tom mais neutro, com acabamento fosco. Ao ouvir o pedido, 2 membros da equipe se entreolharam, já sabendo que precisariam improvisar uma solução rápida. A partir daí, pequenos incidentes começaram a se acumular. O novo microfone escolhido por Virginia apresentou interferências inesperadas. A luz principal projetava sombras que não estavam previstas no planejamento. Um dos roteiristas, responsável por ajustar falas de última hora, percebeu que não teria tempo suficiente para reorganizar as linhas de texto solicitadas. No auge da tensão, um dos câmeras, exausto depois de horas de espera e retrabalhos, soltou um desabafo audível no estúdio. A frase, reproduzida posteriormente por mais de um membro da equipe, soou como um alerta do quanto todos estavam no limite emocional. O diretor tentou contornar a situação rapidamente, pedindo que todos mantivessem o foco, mas era evidente que algo muito maior estava se formando. O ambiente, já carregado, ficou ainda mais pesado quando a coordenadora de agenda entrou correndo pelo corredor. Ela havia recebido a confirmação de que o horário de locação do estúdio não poderia ser estendido, o que significava que as horas perdidas por atrasos seriam cobradas de forma significativa. A notícia se espalhou rapidamente entre a equipe e a sensação de urgência se transformou em desespero velado. Com tantas tensões sobrepostas, o estúdio parecia à beira de um colapso iminente, e foi exatamente nesse ponto, quando todos tentavam se equilibrar entre demandas e impossibilidades, que algo inesperado estourou e mudaria completamente o rumo daquela gravação. O episódio que desencadeou a ruptura não aconteceu de maneira explosiva logo de início. Ele se formou lentamente como uma sucessão de pequenos atritos que, acumulados, tornaram-se inevitáveis. Tudo começou quando a equipe tentou mais uma vez ajustar a iluminação de acordo com as novas solicitações. O diretor pediu paciência, explicando que o reposicionamento completo das luzes levaria ao menos 15 minutos, mas a influenciadora insistiu para que o processo fosse acelerado. O operador de iluminação, já visivelmente aflito, tentou explicar que qualquer alteração feita às pressas poderia comprometer a qualidade da imagem. Porém, antes que concluísse, foi interrompido por outra exigência de mudança de ângulo solicitada pela equipe pessoal de Virginia. O ambiente ficou ainda mais confuso, com informações se sobrepondo e ninguém sabendo exatamente qual ajuste deveria ser priorizado. O diretor, percebendo que a situação estava saindo do controle, reuniu algumas pessoas para alinhar novamente o planejamento. No entanto,
A conversa rapidamente se transformou em um debate acalorado. Um dos fotógrafos argumentava que as solicitações estavam indo além do razoável. A assistente de produção reforçava que o cronograma havia se tornado impraticável. Um dos câmeras, cansado de esperar, questionou se não seria mais eficiente recomeçar do zero. As vozes começaram a subir. O ambiente que antes tentava se manter profissional passou a exibir sinais de um desgaste acumulado. A coordenadora de agenda tentava acalmar os ânimos, mas seus esforços eram anulados por novos pedidos que entravam a cada minuto. Virginia, que até então observava em silêncio, aproximou-se para entender o motivo da paralisação. O diretor explicou da forma mais cuidadosa possível que a quantidade de alterações solicitadas estava inviabilizando o trabalho. Era necessário reduzir as mudanças de última hora para que pudessem garantir, ao menos, parte das gravações planejadas. A resposta da influenciadora, embora dita em tom calmo, foi interpretada pela equipe como mais uma pressão. Ela afirmava que precisava que tudo estivesse perfeito, pois aquela campanha representava uma virada estratégica para sua marca. Comentou ainda que acreditava que a equipe era capaz de entregar o que havia sido combinado e que confiava no talento de todos ali presentes. No entanto, o subtexto de cobrança era claro. Foi nesse momento que um dos operadores, já emocionalmente esgotado, deixou escapar um comentário que ressoou pelo estúdio. Ele disse que confiança não bastava quando as exigências ultrapassavam o possível. A frase reverberou no ar como um estopim. O diretor tentou intervir, pedindo que todos respirassem fundo, mas a situação já havia escalado. A discussão ganhou força quando outro membro da equipe apoiou o desabafo do colega, afirmando que aquela era a terceira gravação consecutiva em que mudanças bruscas aconteciam no dia, prejudicando a execução. Ele completou, dizendo que muitos ali estavam acumulando horas extras e enfrentando desafios além do previsto no contrato. O clima ficou tenso. Virginia manteve a postura, mas era evidente que a situação a incomodava. Ela respondeu que as decisões de última hora faziam parte do processo criativo e que ajustes eram normais em produções de alto nível. Porém, para a equipe, a declaração soou mais como uma justificativa do que como uma solução. O ápice ocorreu quando a coordenadora de produção, que até então tentava manter o controle emocional, finalmente interveio. Ela explicou com firmeza que o estúdio não conseguiria entregar o resultado desejado se continuassem naquele ritmo. Disse que não se tratava de falta de profissionalismo, mas sim de limites humanos. A fala, embora verdadeira, expôs a fragilidade do momento. Silêncio. Todos no estúdio ficaram imóveis por alguns segundos, absorvendo a atmosfera pesada que havia se instalado. A discussão tinha revelado mais do que insatisfação técnica. Ela mostrava o esgotamento emocional de uma equipe que trabalhava no limite havia dias. E foi aí, em meio a esse silêncio denso, que o colapso começou a tomar forma de maneira definitiva. A tensão acumulada ao longo da manhã atingiu um nível insustentável. Mesmo após a breve pausa de silêncio que seguiu a discussão, o clima não melhorou, pelo contrário. Aquilo parecia ter aberto uma brecha para que sentimentos reprimidos começassem a vazar por todos os lados. A equipe estava dividida entre a obrigação profissional e o esgotamento físico e emocional que já ultrapassava qualquer limite razoável. O diretor, tentando retomar o controle, pediu que todos se posicionassem para uma nova tentativa de gravação. Ele explicou que recomeçariam por uma das cenas mais simples, evitando ajustes complexos até que o ambiente estivesse mais estável. No entanto, muitos já estavam tão fragilizados que até instruções básicas começaram a gerar atritos. O operador de áudio, que havia tentado resolver o problema do microfone defeituoso, encontrou novas interferências justamente quando a cena estava prestes a começar. Técnicos se dividiram para tentar solucionar o problema rapidamente, mas cada teste gerava novos ruídos. A paciência de todos estava se esgotando e a sensação de impotência aumentava a cada segundo. Virginia observava a movimentação com aparente frustração. Ela conversou com duas assistentes pessoais que tentavam contornar os atrasos, sugerindo ajustes adicionais para ganhar tempo, enquanto a equipe técnica solucionava a situação, mas qualquer sugestão adicional, naquele momento, soava como mais pressão. Quando finalmente o áudio começou a funcionar, um novo problema surgiu no setor de iluminação. A luz principal piscava levemente, causando irregularidades que seriam perceptíveis no vídeo final.
O responsável por controlar os equipamentos foi chamado às pressas, mas sua expressão já denunciava o cansaço extremo. Ele passou horas ajustando configurações que deveriam ter sido finalizadas muito antes. Nesse ponto, alguns membros da equipe começaram a se afastar discretamente para respirar, tentando evitar reações impulsivas. O cansaço mental era tão grande que até pequenos erros pareciam gigantescos. A coordenadora de produção circulava pelo estúdio com uma prancheta na mão, mas seus passos eram rápidos demais para esconder o nervosismo. Foi quando algo inesperado aconteceu. Durante um ajuste de câmera, o tripé que segurava uma das principais lentes não travou corretamente e caiu com força no chão. O barulho ecoou pelo estúdio inteiro. O operador responsável correu para verificar se havia danos, mas antes mesmo de chegar ao equipamento, um dos câmeras soltou um comentário duro sobre a sobrecarga de trabalho. O operador respondeu de forma ríspida e rapidamente outros membros da equipe começaram a intervir. O diretor correu para separar a discussão, mas já era tarde demais. A queda do equipamento foi o gatilho final. Um membro da equipe, visivelmente esgotado e com a voz trêmula, anunciou que não tinha mais condições de continuar trabalhando naquela situação. Disse que estava há dias sem descanso adequado e que os pedidos de última hora estavam se tornando impossíveis de cumprir. Sua fala foi acompanhada por um silêncio pesado, seguido por murmúrios de apoio. A coordenadora de produção tentou intervir, afirmando que todos precisavam manter a calma. Porém, antes que pudesse continuar, outro integrante da equipe afirmou que também estava no limite e que os últimos dias tinham sido emocionalmente devastadores. O desabafo sincero gerou um efeito dominó. 4 pessoas deixaram suas posições ao mesmo tempo. Algumas com olhos vermelhos, outras respirando fundo para tentar evitar lágrimas. O diretor tentou chamá-las de volta, dizendo que encontrariam uma solução, mas ninguém parecia disposto a insistir. Virginia, que até então assistia a tudo com crescente ansiedade, se aproximou tentando entender o que estava acontecendo. Ela perguntou se havia algo específico que pudesse fazer, mas a equipe técnica já estava emocionalmente esgotada demais para retomar o diálogo de forma funcional. A atmosfera tornou-se sufocante. A coordenadora de agenda, que havia voltado ao estúdio para atualizar o cronograma, percebeu que a situação havia ultrapassado qualquer possibilidade de controle. Ela se afastou por alguns instantes, fez uma ligação rápida e retornou com a confirmação de que a gravação precisaria ser interrompida oficialmente. A decisão, duríssima, foi comunicada ao diretor, que assentiu em silêncio. Ele pediu que toda a equipe se reunisse no centro do estúdio para um comunicado. Ao ouvir o anúncio de que a gravação seria pausada por tempo indeterminado, a equipe não reagiu com surpresa, apenas com uma exaustão profunda, quase aliviada. Era a confirmação de que o colapso que todos tentavam evitar finalmente tinha acontecido, e a decisão de interromper tudo seria apenas o começo de uma repercussão muito maior. Quando o diretor anunciou oficialmente que a gravação estava interrompida, o estúdio inteiro pareceu respirar de uma única vez. Era como se um peso gigantesco tivesse sido tirado de cima de todos, mesmo que a sensação de fracasso ainda estivesse presente. Alguns funcionários se afastaram rapidamente, outros permaneceram imóveis, tentando processar o que havia acabado de acontecer. A coordenadora de produção, que sempre mantinha firmeza nas situações mais tensas, finalmente deixou transparecer o esgotamento no olhar. Virginia, ainda no set, parecia dividida entre a preocupação e o constrangimento. Ela tentava compreender como algo planejado por semanas havia se desintegrado em poucas horas. Conversou rapidamente com seu diretor pessoal, que tentava encontrar explicações técnicas e estratégicas para o que tinha acontecido. Ele sugeriu que reorganizassem tudo para outro dia, mas a influenciadora sabia que não era tão simples. A imagem de sua equipe saindo aos poucos, desgastada e emocionalmente abalada, não era algo que poderia ser ignorado. Enquanto isso, nos fundos do estúdio, alguns membros da equipe técnica se reuniam em círculos pequenos, trocando desabafos sobre o cansaço acumulado. Um deles relatava que estava havia 13 dias trabalhando sem descanso adequado. Outro dizia que as mudanças de última hora estavam se tornando uma rotina que ninguém conseguia mais acompanhar.
As falas vinham carregadas de sinceridade e exaustão, e era evidente que a ruptura daquele dia não tinha surgido do nada. A coordenadora de agenda, que pouco antes corria de um lado para o outro tentando salvar o cronograma, agora estava no corredor principal ao telefone com a empresa responsável pela locação. Explicava com voz cansada que precisariam reagendar tudo, cientes das taxas extras e das perdas financeiras. A cada resposta que ouvia do outro lado da linha, sua expressão piorava. No camarim, o stylist guardava as peças rejeitadas enquanto conversava com 2 assistentes. Comentavam que as mudanças pedidas durante a manhã tinham sido impossíveis de atender no tempo estipulado. Falavam também sobre como a pressão por perfeição estava ultrapassando o razoável, criando um ambiente insustentável. Não havia raiva. Apenas um cansaço silencioso que falava por si. A interrupção da gravação deveria ter sido um assunto interno, mas não permaneceu assim por muito tempo. Pouco depois do comunicado oficial, alguns profissionais começaram a deixar o estúdio. No estacionamento, 2 deles conversavam de maneira natural, sem perceber que uma pessoa circulava no local e ouviu fragmentos do desabafo. Horas depois, trechos distorcidos dessa conversa começaram a aparecer em grupos de produtores e técnicos da região. Bastou pouco para que a história ganhasse forma. Crise no set, equipe entra em colapso, gravação interrompida. No fim da tarde, um portal de bastidores publicou uma nota curta afirmando que uma produção envolvendo uma influenciadora de grande porte havia sido suspensa devido a tensões internas, embora o nome de Virginia não fosse mencionado. Qualquer pessoa minimamente familiarizada com o calendário de gravações daquele dia reconheceria a referência. E ali, naquele momento, fugindo do controle da equipe, a situação começava a se tornar pública. Virginia foi avisada da nota enquanto terminava de retirar a maquiagem. Ela franziu o senho, respirou fundo e pediu para ver o conteúdo detalhado. Não havia acusações diretas, mas a simples existência do vazamento já era suficiente para gerar preocupação. As palavras exigências, tensão e colapso eram usadas de forma ampla, sugerindo algo maior do que realmente havia acontecido, mas ainda assim suficientemente alinhado à realidade para se tornar indigesto. O diretor sugeriu que eles emitissem uma nota oficial para controlar a narrativa, mas Virginia preferiu esperar. Ela sabia que qualquer resposta impulsiva poderia piorar a situação. Ao sair do estúdio, acompanhada de sua equipe pessoal, manteve o semblante neutro, mas quem estava perto conseguia perceber a inquietação em sua expressão. Do lado de fora, o céu começava a escurecer. Funcionários encerravam o expediente em silêncio, cada um carregando consigo a sensação de ter participado de um dia que ninguém gostaria de repetir tão cedo. O estúdio, antes cheio de vida e movimento, agora estava quase vazio, com luzes sendo desligadas uma a uma. A gravação havia sido interrompida, a equipe havia chegado ao limite, e pela primeira vez havia a percepção clara de que aquilo não poderia ser tratado apenas como um problema técnico. A situação já estava se tornando pública e as repercussões ainda estavam longe de terminar.